Olá, aqui novamente o canal Márcia Heloísa Conte Sua História para mais uma live com uma convidada especial. Eu peço que aqueles que venham assistir hoje ou posteriormente no YouTube, que se inscrevam no meu canal no YouTube, Márcia Heloísa Conte Sua História, que coloquem seus likes, que se inscrevam, que compartilhem com os amigos, que deixem comentários e que também não deixem de me seguir aqui no Instagram. Eu agradeço aquelas pessoas que já estão entrando e vou apresentar agora a minha convidada e logo em seguida eu a convido para entrar ao vivo. A convidada de hoje é a Janaína Silva. Ela é professora de inglês, jornalista, ela é pesquisadora na área de mídia nacional e internacional. Ela possui trabalho acadêmico na área de jornalismo de educação, e ela também é palestrante de educação midiática para crianças, jovens, docentes e pais de alunos. Ela também é criadora e apresentadora do podcast sediado na plataforma Spotify, Sociedade dos Professores Vivos. A Janaína é uma pessoa muito bacana e vocês vão gostar muito de conhecê-la. Além de ser muito comunicativa, o que é próprio da área dela, ela é uma pessoa muito íntegra e com muito conhecimento e muita vontade de ver o mundo melhor. Então eu vou convidá-la agora. Janaína está convidada. Quando você quiser entrar, Janaína, você pode pedir para entrar. Vejo que a Aureliana também está presente. Janaína já está online. Janaína! Olá, bom dia a todo mundo. Bom dia, boa tarde na Europa. Isso mesmo. Você está um pouquinho escura. Eu acho que você está contra a luz. Isso, talvez melhore com isso. Agora eu estou te Queria mostrar o pé de acerola que está atrás de mim, mas o horário não permite. Mas hoje era linda. Realmente muito linda. Como você está? Tudo bem com você? Como você... Tudo bem, e você? Como é que está? Muito bem, graças a Deus. Pedro, tudo bem? Tá ótimo, tá ótimo. Tá em São Paulo. Depois eu te falo umas fofoquinhas, mas ele tá ótimo, realmente, tá muito bem. E as crianças, tudo bem? Ah, minhas crianças estão bem. Minhas crianças velhinhas já. Bom, Janaína, já te apresentei, né, inicialmente. Eu quero agradecer por você ter aceito o convite. Você também foi muito generosa quando me convidou. Fiquei muito feliz de você retribuir o convite, né? Agora você falando com a gente. E eu tenho uma forma sempre muito tradicional de conduzir a conversa, né? Eu vou começar por aí mesmo, né? Quem é você, Janaína? Como você se apresenta para as pessoas? Eu sou metade do que você falou no começo da live. Ou nem isso. Ah, então eu esqueci de falar humilde também. Também não. Não, mas eu resumiria assim, curiosa. Sim. Né? Curiosa, bem curiosa, porque tem muita coisa assim para eu me considerar tudo, né? Eu tenho que dar muitos passos ainda, mas eu dei passos importantes, isso é verdade. Eu dei passos que eu tenho muito orgulho, muita felicidade, felicidade mesmo, genuína, de poder construir e de saber que no momento que eu decidi dar tais passos, eu sempre pude contar com pessoas iluminadas ao meu redor. Sim. Então, na dificuldade ou na alegria, eu sempre pude contar com as pessoas certas. Eu acho que isso faz toda a diferença em qualquer coisa que a gente se propõe a fazer. Uhum. Que bacana. Sou curiosa, sou a mãe do Pedro, né? Se você for até a feira aqui da Glicério, ninguém sabe meu nome, o pessoal só sabe que eu sou a mãe do Pedro. Depois que a gente tem filho, né, a gente perde um pouco aquela identidade inicial e passa a ser a mãe, né? A mãe do fulano. A mãe do fulano, né? Você sabe bem disso. Janaína, quando é que o inglês aparece na sua vida? Ainda pequenininha? Graças ao meu padrasto. Que bacana. Graças ao meu padrasto. Ele já estava casado com a minha mãe e ele falou assim, você já percebeu como a Janaína tenta cantar as músicas da novela? ela tem facilidade. Uma outra vizinha também já tinha falado isso para minha mãe, mas aí ninguém deu muita trela, porque eu era mais novinha ainda, menorzinha, assim. E aí minha mãe falou assim, mas com 11 anos, que idade que tem que colocar a menina no inglês? Isso Sim. Eu tô falando de 1991, 1990, sei lá. Ele assim,
coloca na cultura inglesa. Aí minha mãe foi ver o preço e você tá louco. Aí eu lembro que a minha mãe pagava assim o valor de um imóvel alugado para eu poder estudar na cultura. Uau! E aí, ao mesmo tempo, eu era aluna do Liceu Santista, em Santos, né? E Você é aluna do Liceu apareceu uma pessoa. Santista? É. Bárbaro, Janaína, não Daqui a sabia pouco eu dessa vou pedir parte. herança no liceu, entendeu? Eu já estava lá? Eu acho que com o ensino médio, talvez, porque eu fiquei lá até o que seria o nono ano, hoje em dia, né? Que a gente Você chamava saiu de de lá? oitava série. Qual ano você saiu de lá? Eu saí em 94. Eu Ai, entrei em eu estava 91 e lá. saí em Eu fui 94. sua substituta várias vezes, com certeza. Porque eu era em 80. Imagine, eu sou muito velha. Em 87, eu era substituta número 1. Qualquer professor do primeiro ao oitavo ano que saíssem, né, assim, que faltassem, tivesse algum problema, era eu que entrava. A dona Déia me mandava entrar em todas as classes. A dona Deia. A Então, coordenadora com era a Deise, a certeza, diretora era a eu professora ficaria Maria na sua Helena. frente, você ali sentada, e eu cobria. Várias vezes. Nossa, Janaina, não acredito nisso. Que coisa inusitada. Olha, se você me deu aula, com certeza você mandou ficar quieta. Bom, então você fazia o liceu e fazia o inglês na cultura. Fazia inglês na cultura e alguém apareceu no liceu fazendo promoção de um curso de inglês e eu Sim. ganhei uma bolsa, então eu fazia 2 cursos de inglês. Porque para mim era assim, era muito legal, eu queria entender música. Esse era o meu grande propósito, assim. Nunca Sim. fui a melhor aluna em nada, Uhum. mas eu sempre fui curiosa, entendeu? Então isso deu muito certo. Porque eu não tinha, assim, grandes expectativas de ser um gênio, entendeu? Uhum. Eu ia lá de curiosidade, então isso foi muito bom. E era uma época assim que as pessoas começavam a pensar numa escola de inglês mais ou menos na cidade, com uns Sim. 10, 11 anos. Hoje em dia, no útero já começa lá, põe um fone lá na barriga da mãe, já começa a encher o saco da criança. Mas foi muito natural. Minha mãe tinha uma preocupação com o mercado profissional, plenamente Sim. justificável. E eu não, eu ia curtir, eu queria entender as letras do Guns N' Roses, entendeu? Sim. Aí eu fui curtindo. Quando eu terminei, aí eu fui fazer o ensino médio no Primo Ferreira. Excelente escola. Porque minha mãe. Mas assim, eu já peguei o começo do fim, sabe? Eu cheguei no ensino médio naquele momento que queriam acabar com todos os cursos técnicos. E a minha mãe falou assim: faça o que você quiser, mas escolha um curso técnico. Aí eu prestei a Federal de Cubatão, tentei estudar na Fortec. E aí eu vi que tinha o curso de tradutor e intérprete no Primo. É verdade, eu não lembrava. É verdade. Aí eu peguei e fiz as contas com a minha mãe, porque aí eu já tinha saído da cultura, porque realmente ficava puxado para minha mãe pagar. Sim. Aí eu terminei eu terminei o CNA, aí eu fiz as contas. Olha, com 16 anos eu acho que eu termino o CNA, com 17 eu termino o Primo, e aí eu faço um exame de Cambridge, se eu conseguir dar aula numa escola de inglês para poder pagar o cursinho, pagar a faculdade, já tá ótimo. E foi assim que eu fiz. Que bacana. E você começou a dar aula logo cedinho, assim, já dentro do curso, ou não? Só depois de formada? Ah, eu tenho medo de ser presa. Eu comecei a lecionar com 17 anos. Imagina, surpresa. Medo de ser presa. Que Exercício bacana. ilegal de profissão. E você descobriu o Porque, talento ali? Ou foi uma necessidade? Ou você sentia gozo, vontade? necessidade total. Entendi. Imagina, com 17 anos a gente ia saber do nosso talento. Quer dizer, algumas pessoas nascem vocacionadas. Eu Sim. saí brisando total. Eu queria realmente ser independente. Isso eu tinha uma coisa muito forte na minha cabeça. Uhum. Pela criação que a minha mãe me deu também. Mas É. assim, para mim não era sacrifício nenhum. Eu realmente sentia que eu tinha que dar meus próprios passos, porque minha Uhum. mãe que foi responsável por muita coisa, assim, sabe? De me manter, de proporcionar, de ter, não é só de me manter, mas de ter visão, né? Então a gente tem poucos recursos, a Sim. gente pode dar um tiro só e tem que Verdade. acertar, Não dá para brincar. né? Exatamente. Quando eu estava fazendo um preparatório de Cambridge, aí eu tinha voltado para a cultura, eu consegui uma bolsa na cultura. Uhum. E beijo, Rose. Tive que, né, mandar comprovante de renda da minha mãe, não sei o quê, então a gente conseguiu a bolsa.
E aí, nesse preparatório, eu conheci uma menina da minha idade, que já tinha rodado o mundo sozinha. Ela falou assim, por que você não vai dar aula na escola que eu trabalho? Eu falei assim, por quê? Porque eu só tenho 17 anos. Não, Janaína, não é assim. Eu vou te apresentar para a dona da escola, eles estão precisando de alguém. E foi assim. Assim que começou. Primeiro foi para pagar a formatura do primo, paguei sozinha. Depois foi para pagar o cursinho, depois foi para pagar a faculdade, depois foi para cuidar do Pedro. E assim vamos, entendeu? Maravilhoso. E quais eram as suas dificuldades nesse início para lecionar? Ou você tinha todo o suporte da escola, ou você tinha que inventar, criar? Eu dei muita sorte. Eu dei muita sorte. Você está aí na Itália, mas as pessoas que te acompanham, eu acho que a maioria são da Baixada Santista, né? A maioria. Sim, completamente. Mas a realidade do país é muito diversa. Eu sempre tive muita sorte. Então, eu entrei numa escola que tinha um método padronizado, era fácil, entendeu? E a coordenadora, na época, ela me abraçou mesmo, sabe? Só faltava ela puxar minhas orelhas às vezes. Assim, ela ficava brava comigo como uma mãe fica. Mas assim, não era assim grandes coisas, sabe? Era bobagem, era coisa assim de criança mesmo, porque eu tenho 1,71 m, mas eu tinha uma cara de criança. As pessoas falavam, se aproximavam de mim como se eu tivesse mais idade, não sei o quê. Mas eu era uma jovem, uma menina bem jovem e com uma responsabilidade de assumir uma turma. Eu comecei lecionando para adulto, não comecei lecionando para criança. Na minha sala tinha executivo. Eles me davam níveis baixos, óbvio, né? Eles me davam níveis baixos, mas eu já comecei dando aula das 8 às 9 da noite. Então, é um público adulto. Mas assim, maturidade você tinha, né? Senão não tinham dado para você essas turmas. Olha, é o capitalismo, Márcia. Responsável, minha mãe estava preocupada comigo nesse sentido, mas acho que o capitalismo fala muito mais alto do que qualquer talento meu. Deu certo, né? Eu tenho amigos dessa época até hoje, pessoas que sempre me ajudaram no começo, porque a gente acha que saber o verbo to be é o suficiente para dar aula para nível básico, né? Ou presente, né? Saber o presente simples. E não é, porque o aluno traz umas dúvidas. Não tinha Google, então se a pessoa não sabe, o que eu vou falar? Olha, na próxima aula eu trago para você, hoje em dia isso não existe. Verdade. Então, e contar com os meus amigos, né? Então eu contei com muita gente legal. O que pegava, por exemplo, eu estava proibida de falar a minha idade na escola. Eu estava proibida. Então, quando me perguntavam a minha idade, eu falava assim, gente, isso não é educado. Eu falava em tom de ironia, eu falei assim, isso não é fino. Só que aí tinha cara de olho e eles, assim, começavam a me jogar uns verdes, assim, que aí eles descobriam a minha idade. Sim, claro. Entendeu? Aí quando descobriram a minha idade, aí realmente tinha adulto que me testava. Aí foram procurar os donos da escola, entendeu? Mas aí depois que você... Aí sim, conta um pouco do que a gente faz, né? Aí com o tempo as pessoas vão te conhecendo de um semestre para o outro, né? O aluno tem essa coisa, a gente tem como aluno, né? Eu tive aula com fulana, aí foi ficando um pouquinho mais fácil. Uhum. Mas até lá, eu dei muito fora. Mas corajosa, né? Eu acho assim, as experiências que a gente faz quando é jovem, a gente parece que não tem a noção tanto da complicação e a gente vai de cabeça, né? Depois de velha, a gente vai ficando mais temerosa, né? Mais cuidadosa. Mas olha, eu acho assim... Pobre vai perder o que na vida? Eu era pobre, eu sou pobre, mas assim, a vida era bem mais difícil naquela época. Eu ia perder o quê? Nada. Então, assim, eu me joguei, sabe? Teve uma pessoa muito importante, não vou falar o nome dela, que ela achava que eu não tinha que ter sido contratada. E ela tem razões muito importantes, né? Pela minha idade, né? E tal, não sei o quê. E aí eu nunca consegui chegar nessa pessoa, nem tendo uma certa experiência na escola.
de maneira natural evoluindo, aprendendo mais inglês, né? Com 17 anos, você não aprende tudo, né? Você nunca aprende tudo. Verdade. Eu nunca consegui dobrar essa mulher. Ela trabalhava comigo, ela tinha uma filha que era um pouquinho mais velha que eu, que também lecionava. Aí um dia ela virou para a coordenadora, e eu estava perto, falou assim, a Janaína só tinha que dar aula para criança. E ela achava que eu tinha me ofendido. Mas isso ficou na minha cabeça. Eu falei assim, gente, mas não é que ela tem razão? E aí, toda atribuição de turma, ou então, quando todo final de semestre, a coordenadora falava assim, Janaína, a gente não consegue atender tudo que os professores pedem, mas tem alguma coisa que você gostaria que eu prestasse atenção quando fosse escolher as turmas para você? Eu falei assim, me dá aula para criança. Eu quero dar aula para adolescente, eu quero dar aula para criança. Eu fiquei com isso na cabeça e, gente, deu muito certo. Você não levou aquilo que ela falou como uma ofensa, né? Você levou como algo para refletir. Eu estava tão acostumada a ouvir grosseria dessa pessoa. Ai, tô rindo muito alto, tô incomodando as pessoas, mas eu estava tão acostumada a ouvir grosseria que eu não esperaria algo incrível dela. Mas eu assim, porra, agora ela deu uma dentro. Né? E se você, aí do momento que você me conheceu pessoalmente, né, que a gente começou a conversar, você vê que eu fiquei anos trabalhando com adolescente, principalmente de sexto a nono ano. Sim. Né? Não é nem criança nem adolescente, são os twins, né? Sim. Então, a gente tem que filtrar o que a gente ouve, porque a pessoa que não simpatiza com você, ela presta muita atenção em você. Ela tem alguma coisa interessante para você, né? Entendi. Janaína, quando a gente vê assim que o pessoal no Brasil faz o inglês na escola, mas geralmente faz um curso de inglês à parte, né? Vai procurar uma escola como você, né? Que foi lá para a cultura, né? Depois foi para o CNN. CNN, né? CNA. 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 Aqui eu vejo que o pessoal aprende na escola. É difícil você ver assim propaganda de um curso de inglês. As pessoas estudam na escola e depois, por conta própria, elas vão se aprofundando aqui mesmo na casa, né? Os meus enteados aprenderam assim inglês, né? Você já não é a primeira professora de inglês que eu converso aqui. E eu faço sempre essa pergunta porque ela me incomoda muito, assim, porque eu realmente não tenho talento para línguas e nunca... Nem o verbo to be eu aprendi. Então, minha filha, se o professor soubesse isso, para mim já estava bom. Mas... eu queria entender por que no Brasil a gente precisa desse curso à parte, porque não é que a escola aqui eu acho que ela é muito boa em conteúdo, mas em termos didáticos, eu acho o brasileiro mais criativo. Eu acho a sala de aula brasileira mais interessante, mais instigante. Porém, de conteúdo, eles são muito fortes aqui. Agora, no caso do inglês, que aqui especificamente eles falam muito mal o inglês, mas leem bem. E na Alemanha eles falam perfeitamente e aprendem perfeitamente. Eu queria entender por que no Brasil a gente não consegue ensinar essa língua estrangeira na escola. Quando você fala em educação na Itália, você está falando do ensino público? Ensino público. Então, porque é uma política pública. E outra coisa, a gente precisa ser mais espontâneo com as pessoas. Certo. Educação bilíngue, ensino bilíngue, né? Fala para a pessoa que vai fazer matrícula na tua escola que, ao invés de usar esses termos que querem dizer outra coisa, fala, olha, teu filho vai ter aula de inglês todo dia. Entendi. No Brasil, a realidade é outra. Como não é política pública, então as pessoas escolhem o ensino privado se querem que o filho estude inglês dentro da grade da escola regular. Sim. Né? E isso é oferecido para poucos, né? Para poucos bolsos. Verdade. A principal razão... aí é uma percepção, eu não estudei isso, mas a minha percepção, a experiência que eu tenho aqui na Baixada é essa, que não é uma política pública. A principal diferença é a gente não cobra. A gente, eu estou me incluindo, né? Porque eu sempre, depois que eu fiquei grávida, eu escolhi permanecer em escola para pegar bolsa de estudo para o meu filho. Eu também. Porque eu achava que ele não receberia uma educação de qualidade na escola pública, tá? Então, se isso fosse uma política pública no Brasil, seria muito mais fácil. E você para com esse negócio do termo do ensino bilíngue.
Sim. Vamos ser sinceros, olha, o seu filho vai falar inglês dentro de uma carga horária estendida, o que é excelente. Claro. Olha, eu tenho alunos de 30 anos hoje, por exemplo, que foram meus alunos no liceu. Nós voltamos a conversar recentemente, durante a pandemia, agora nesse período que a gente não sabe definir o que é, fazem aula comigo de inglês. Dei aula para eles no ensino médio. Eles falam bem inglês, os pais deles têm que ter muito orgulho do investimento que fizeram dentro de uma carga horária estendida. Ensino bilíngue, e é legal a gente falar isso, que eu estava tirando essa... Olha o Caio Pauser aí, meu aluno. Foi meu aluno no liceu e a gente está fazendo aula particular agora. Quando a gente fala de ensino bilíngue, você está falando de uma instituição dentro do Brasil que segue o calendário de outro país. Sim. Então, o seu filho vai ter aula de matemática em inglês, vai ter aula de ciências, né? Só vai ter aula de português em português, essa é a diferença. Então, se você coloca o seu filho numa escola puramente bilíngue, por exemplo, você vai colocar numa escola que segue o calendário americano, que segue o calendário canadense, não tem expectativa de comemorar o Dia das Mães. Porque eles não comemoram. Não adianta você bater o pé na escola. Uhum. Então, isso não é claro para o pai que está interessado e que sonha em ver o filho fluente, porque ele mesmo teve dificuldade, etc. e tal. Eu acho importante a gente conversar sobre isso às vezes. Uhum. Agora, sim, eu acho uma carga horária estendida, como você falou, né? O brasileiro é muito criativo. Os professores que dão aula de inglês como língua estrangeira e são brasileiros, eles têm muito essa pegada, de ter muita criatividade. Tem bons profissionais no mercado. O audiovisual, ele potencializa o aprendizado do idioma e a formação desses profissionais. Uhum. Não tem aquela coisa, aquele grande diferencial do professor de inglês ser nativo ou não. Porque o audiovisual facilita muito a formação desse profissional. São professores cada vez melhores. E hoje com todo esse acesso à mídia, né, você pode entrar em bate-papos com pessoas do mundo inteiro, né? Eu acho isso fundamental, né? E o inglês, assim, também tem muito a ver com a condição socioeconômica das pessoas, né? Porque a questão de você poder viajar ou de você poder conversar, mesmo o acesso ao celular, né? Quem não tem dinheiro para colocar crédito no celular, né? Não tem como manter uma provedora de internet, né? Tudo isso complica também, né? É um diferencial. E eu, às vezes, acho que... eu acho que você tem um mínimo de conexão... Oi, desculpa. Pode falar. Questão de conexão. Eu acho que você tem um mínimo, uma conexão que funciona minimamente bem, né? Um celular simples. Isso já abre uma possibilidade para a pessoa aprender muitas coisas. Eu acho que, como a internet é uma rua, a gente só tem que falar para a pessoa, se você quer aprender tal coisa, a rua é essa. Porque senão a pessoa entra em qualquer beco, né, em qualquer viela, e pode não se dar muito bem. Mas eu tenho certeza, o audiovisual, para você aprender idiomas, ele se mostra cada vez mais importante. A gente fala com muito orgulho do netinho da gente, que assiste o desenho no YouTube, repete tudo igual em inglês, e que não sei o quê. Em Portugal, não sei se você acompanhou, que as crianças portuguesas estão falando palavras em português brasileiro porque estão assistindo ao Lucas Neto. Uhum. Tem pai preocupado com isso. Se é para aprender inglês, tudo bem, mas vai aprender português brasileiro, Márcia? Eu não sei. Não, e eles têm uma proteção muito grande da língua, né? Eles evitam anglicismos e outras coisas, né? Aqui já é o contrário. Aqui anglicismo é o tempo inteiro na televisão, é uma loucura. Acho que não em boa parte do mundo, mas aí você vê a influência do audiovisual. Sim. É o contexto, não é só a gramática, o contexto, é a repetição. A criança curte isso e ela aprende. Eu demorei para sentir a necessidade do inglês, só depois que eu comecei a viajar, porque até 2009 eu não tinha feito uma viagem ao exterior, não tinha pego um avião, nada. Eu era uma pessoa assim, simplesmente focada ali no meu contexto santista e tal. Aí que eu comecei a ver como fez falta o inglês na vida, sabe? Na formação. Você no aeroporto, desesperada, vê um cara com metralhadora em Frankfurt e você não sabe como se comunicar. É uma loucura mesmo, sabe?
E eu vejo pelos meus filhos, né, que já tiveram acesso ao curso de inglês, que não foi fácil na universidade pegar textos mais complexos, né? Depois o mais velho indo para o mestrado, ter que ler inglês sempre, fazer cursos com professores estrangeiros, tudo isso colabora muito, né? Então, realmente é uma importância. Eu vejo que você, na tua carreira, depois que você vai para a área do jornalismo, o inglês também é importantíssimo para um jornalista, né? Quer dizer, de repente essa tua formação inicial foi fundamental, né? Janaína, por que você vai para o jornalismo? Eu comecei a dar aula de inglês para pagar o cursinho. E aí eu achava que ia ser rádio e TV. Depois eu fui vendo que eu ia ter que ficar em Santos. Porque eu arrumei emprego numa escola de inglês que eu fiquei pensando, deu certo de eu arrumar emprego aqui, mas se eu for para o interior, estudar rádio e TV, que só tinha no interior, né? Eu vou arrumar emprego em outra escola de inglês, será que eu vou conseguir? Será que eu vou passar? Pô, aqui eu já fiz amigos, então capaz de ser mais fácil fazer em Santos. E aí em Santos não tinha rádio e TV, tinha jornalismo. E aí eu fiquei pensando, eu acho que jornalismo é mais profundo. Aí eu fiz. E eu lecionava, continuei lecionando inglês para pagar a faculdade de jornalismo. Sempre gostei, eu sempre gostei. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com um menino que eu não sabia que ele estudava jornalismo. Sim. E ele falou assim, e ele demorou para descobrir a minha idade porque ele achava que eu era muito mais velha, né? Pessoa alta, né? As pessoas achavam que eu era muito mais velha. E aí eu falei para ele que eu lia jornal todo final de semana. Eu li o jornal de cabo a rabo. Aos 14 anos eu já li jornal de cabo a rabo. Mas não sabia que era jornalismo que eu queria estudar, né? E aí, quando foi chegando a época do vestibular, isso foi afunilando. E aí ele falou assim, nossa, como que uma menina de 14 anos lê jornal todo final de semana inteiro? Você nunca pensou em estudar jornalismo? Eu falei assim, eu não. Um bando de gente antiética. Uma menina cheia de opiniões. E aí, sei lá. Aí foi afunilando. Quando foi a época do vestibular, eu lembrei dessa conversa que eu tive com esse rapaz. Né? E aí eu escolhi jornalismo. Foi a melhor escolha que eu fiz. Né? Eu parei na metade porque eu fiquei grávida e aí eu escolhi, né? Poxa vida, eu vou ter uma criança, né? O que dá para aproveitar mais a infância deles? Eu como jornalista ou eu como professora? Eu como professora, né? Vou tirar férias junto com ele. Sim. E eu sozinha e com o meu namorado, né, na época, não ia ser possível, assim, cuidar de uma criança, pagar aluguel, pagar faculdade. Então alguém tem que abrir mão. Eu abri mão. Abriu mão. E fez muito bem. Porque você criou um menino, assim, maravilhoso, né? Uma pessoa, assim... Ele é muito amorzinho. Ele era uma pessoinha, né? Hoje ele é uma pessoa grande. Para mim, ele era uma pessoinha, né? Ele era uma graça mesmo. Porque ele tinha aquele lado infantil, que a criança tem que ter, que muitos já perderam, e ele tinha. Então, puro, ele era grandão, mas tinha aquela ingenuidade, aquela pureza, né? Mas, ao mesmo tempo, muito maduro, muito dócil, muito predisposto a aprender, né? Era bem bacana. Eu sou suspeita. E como é que ele vai fazer audiovisual no Senac, olha que legal. E depois você voltou ao audiovisual que ele vai fazer no Senac? Senac de São Paulo? Que vai começar agora. Então você vê, eu fiz de tudo para mudar de ideia. Por isso que ele foi em Sampa. Oi? Por isso que ele foi para Sampa. Foi, tá morando lá. Tem que ser, né? É uma experiência ótima, né? Eu também fiz isso com o meu mais velho e eu não me arrependo, não. Eu acho que vale a pena. Eu fico confiado no que aconteceu até aqui, né? No que a gente faz até enquanto eles estão com a gente, depois... Bom, o meu mais velho falou isso, quando ele foi embora, que eu perguntei para ele, eu tô um pouco assim, né? Eu tô te apoiando muito, mas eu tô um pouco preocupado. Ele falou, agora é que você vai ver se a sua educação deu certo ou não. São incríveis, eu assisti as entrevistas, são incríveis. Nossa, tem que ter muito orgulho dos seus filhos, Márcia. Muito bacana. Graças a Deus. Todos nós. Mas quando você está lá no curso de jornalismo, depois você esperou o Pedro, né? Poder ir para a escola e tal. Quando que você volta para o jornalismo depois, quando ele já está grandinho? Como é? Quando eu fiquei grávida, o que tinha de mais complicado dentro da minha cabeça era a frustração de não terminar os meus estudos. Uhum. Isso teve um peso
muito forte no meu relacionamento. Eu via todo mundo se formando e os professores, depois eu soube que os colegas passaram para mim, né? Os comentários dos professores lamentando, como se fosse um luto, né? E não era, não era. Mas eles sabiam que eu pagava a faculdade sozinha. Então, teve um peso muito grande. Então, esse assunto sempre foi mal resolvido para mim. Certo. Conforme eu fui arrumando emprego em outras escolas, né? Escolas regulares exigem mesmo a licenciatura. Eu tentava fazer a licenciatura, mas o Pedro era pequeno, né? Então era muito complicado. E aí, enquanto eu lecionava, eu acompanhei o surgimento das grandes redes sociais e eu achava muito esquisito o lado da pesquisa, assim, a forma como o aluno consome Certo. informação. E os professores se queixando que o cara copia e cola, que isso não é aprender. Eu falei assim, gente, mas a internet é um negócio tão fabuloso, tão incrível. Por que, que a gente está tendo esse tipo de problema? Porque o problema é genuíno, realmente. As crianças copiavam e colavam tal. Mas espera aí, não dá para a gente ensinar essa molecada a pesquisar? Não dá para a gente aprofundar? Eu comecei a ver o quanto a comunicação e a educação se aproximam e Sim. precisam uma da outra. Uma não pode ficar sem a outra. E aí começou aquele comichão de voltar a fazer jornalismo. Eu falei assim, ai, gente, não, será? Eu com 30 e poucos anos, vou fazer isso? Eu já estava na cultura inglesa. E aí eu fui falar com o pessoal lá que eu queria estudar isso. O pessoal falou assim, Janaína, mas jornalismo não tem muito a ver, né? Ninguém falou assim com essas letras, né? Mas assim, tem curso de letras, né? Tem curso de pedagogia. Tem, mas eu não sei, aquela coisa lá de trás, aquela emoção lá de trás falando comigo, né? E aí eu prestei o Enem, felicíssima. Acho que eu sou a única pessoa felicíssima dentro do Enem. Felicíssima. E depois eu fui conversar com a universidade, porque depois de 15 anos eu retomei o curso. Então eu tinha que reestudar a Não deu grade. reaproveitamento. Aproveitei bastante coisa. Ai, que Tanto bacana. que eu voltei para a Unisantos, que é para não ter que começar tudo de novo. Que bacana. Né? Então, eu consegui eliminar bastante coisa, mas mesmo assim eu fiz primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Né? Foi muito divertido, assim, foi puxado, mas foi muito bom. Nesse meio tempo, eu comecei a me interessar por aulas online. E aí rolou a transição, né? De eu deixar a cultura e ficar só com aula online, em 2018. Eu já estava na faculdade, voltei para a faculdade em 2016. E aí, cada vez mais esse negócio do conteúdo digital e da aprendizagem e do jornalismo para auxiliar a educação, da educação auxiliar o jornalismo. Porque eu cheguei no jornalismo um clima de fim de festa. Por quê? Porque as redações, assim, mesmo redação de estudante, era uma coisa permeável, é Nova uma coisa assim, transição. fechamento, não sei o que, os alunos empolgadíssimos, os professores elétricos e não sei o quê. E eu cheguei num clima de fim de festa. Assim, o samba já morreu, o rock and roll já morreu, o jornalismo já morreu, sabe? Sim. Ai, como é que o jornalista vai arrumar emprego depois de formado? O clima, eu senti uma vibe assim. Certo. Entendeu? Eu falei assim, não, gente, tem jogo, sempre vai ter jogo. Sim, porque ele vai se sediar em outro local. Ele só vai mudar o meio de comunicação, né? Acho Do que o meio, o jeito de fazer, o jeito de fazer. aqueles grandes jornalistas, né? Santos foi uma cidade assim, pelo menos quando eu comecei a estudar, era fantástico. Tinha o Cidade de Santos, tinha a Tribuna, era aquela briga. Depois o Cidade acabou sendo fechado, mas eu ainda peguei a época do Cidade de Santos. Então era um ambiente assim muito, culturalmente falando, muito sim, rico, muitos debates, muita gente importante nos jornais, né? E depois as coisas foram mudando assim, né, em Santos. Agora, realmente também abaixou muito, né, o consumo do jornal escrito, né? Ele teve que migrar para o jornal online, né? Então, quando você volta para o jornalismo, o curso já estava preparado para enfrentar essa nova realidade? Ou ainda estava naquela deprê da transição, como você contou? Não, eu senti um clima deprê, assim.
Quando chegou a parte do impresso, eu falei assim, não, mas o jornal vai ter um site, vai ter um blog, alguma coisa? Ah, não, vai ter a versão impressa e a versão em PDF. Eu fiquei pensando, caramba, PDF? às vezes você vai entrevistar uma pessoa e a pessoa quer mostrar essa entrevista para a família, quer postar nas redes sociais. Pô, se eu falo para a pessoa que só está disponível a versão impressa e a versão em PDF, pode ser que a pessoa nem queira me dar entrevista. É claro. Se bem que normalmente a pessoa me pergunta depois, né, quando que vai sair, né, e tal, né. Então, mas assim, isso depois foi resolvido. Eu acho que agora tem um blog, alguma coisa do tipo. Tem que ter uma conversa com o online, não tem como. Não tem como. Mas eu não vou falar só de uma instituição. Não, Eu acho que claro. o ensino da prática jornalística, em geral, está meio suspenso. E aí, como é que vai ser agora? Sim, sim. Está um pouco no ar. E não adianta, você tem que pôr dinheiro nessa história. Você tem que acompanhar o que está acontecendo no mundo, né? Tem que ver, tem que ficar perceptível, né, para todas as equipes de trabalho, para todos os alunos, que dados é o novo petróleo. Tem que ter jornalismo de dados. Certo. Questões midiáticas têm que estar no centro da questão. Né? São várias coisas, né? E não vou falar assim, olha, tem uma escola de jornalismo que tá. Sabe, tá todo mundo nadando, tá todo mundo indo atrás. É sim. É porque o jornalismo inicialmente nem tinha curso, né? O jornalista se formava no próprio trabalho, né? Eu acho assim, é um ganho ter o curso de jornalismo, né? Eu acho que é um ganho no sentido de que ali você organiza melhor o acesso à informação com uma teoria de fundamentação, mas realmente você aprende realmente fazendo, né? Vivendo, né? Que é aquela coisa das redações que talvez não existam mais, né? Do jeito que eram aquelas clássicas redações São menores, imensas, né? são bem mais Centenas de enxutas. pessoas trabalhando, aquelas máquinas de escrever batendo. Quer dizer, depois que passou para eletrônica, computador, mudou tudo. E aí, agora então, mais ainda, né? Olha, grandes nomes da Globo, gente com repórteres com 30 anos de casa por aí, né? Que foram dispensados recentemente. Quando eles saíam para fazer uma grande reportagem, saía um repórter, o cinegrafista, um produtor e, sei lá, mais alguém, né? É um motorista, né? Hoje em dia, você contrata uma pessoa só que faz tudo isso, Sim. né? E hoje com o Conduz celular, né? Com o celular você já edita, filma, você entrevista, você registra, você já transmite, né? Não tem toda aquela equipe, né? um salário só, É, sim. É como você né? disse, o Então, capitalismo, né? O muda muita capitalismo coisa. gostou muito do Adorou! desenvolvimento da tecnologia informática, né? Agora, por outro lado, a imprensa, né, a mídia, ela merece crítica, certamente, né? Ela não é só pedra, ela é vidraça. Claro. Mas durante uma pandemia, as pessoas vão para onde? Elas ligam a TV, Sim. elas querem informação, né? Acaba às vezes recebendo desinformação junto, mas na hora que as coisas pegam, você vai atrás, né? Sim. Você vai atrás da informação. E da TV está migrando também, né, para a internet, né? Eu, por exemplo, hoje quase não assisto TV. Na hora do almoço a gente coloca o jornal enquanto a gente almoça e eu fico o dia inteiro com esse bendito celular que vai até o banheiro comigo. É pro dia inteiro. Tenho que passar álcool nele 1000 vezes por dia, porque isso aqui é um foco de bactérias. Porque é podcast o dia inteiro, é entrevista, é jornalismo de opinião. E assim vai o meu dia inteiro, sabe? São minhas séries, são as pessoas com canais especializados, quer dizer, a TV on demand, né? Quer dizer, a gente está o dia inteiro escolhendo o que quer, na hora que quer. Então, assim, é uma mudança muito grande. Agora, os mais velhos, eu vejo na família que os mais velhos ainda estão muito ligados à TV e realmente estão assistindo televisão todo dia com aquela programação. E os jovens não sabem nem mais o que acontece na TV. Né? Às vezes, você vê as pessoas colocando que... Né, tem uma pessoa citando aqui o Glauber Rocha, né? Rosário, Agora, Rosário. é um celular na mão. Um ótimo comentário. E o celular, uma ideia, um furo, né, jornalístico na cabeça e o celular na mão. Exatamente. Até porque a tua tia pode dar a notícia hoje, né? Tá passando na rua, no acidente, pá! Sim. Ela pode mandar para o jornal local, pode mandar para os grupos de WhatsApp. Agora, saber interpretar aquela imagem que ela fez, né? Dizer exatamente o que aconteceu, o que está por trás daquilo,
Aí a tia não consegue dar conta disso. Eu cheguei a dar aula no jornalismo há alguns anos, né? Trabalhei com filosofia, adorava aquela turma, eram os alunos assim maravilhosos. Até tenho uma amizade virtual assim pelo Facebook com vários deles assim, fiquei com muito carinho. Mas assim, uma coisa assim que eu acompanhei alguns jornais em que muitos escreveram depois, né? Então você vê assim a seriedade do pessoal, as decisões muito importantes. Mas acompanhando, em geral, na internet, pessoas que fazem blogs e tudo, eu vejo uma dificuldade muito grande na escrita que o jornalista antigo não tinha. Os jornalistas antigos escreviam assim maravilhosamente, né? Tanto que muitos deles viraram escritores, né? Até hoje, né? São escritores. E a gente vê assim uma dificuldade muito grande. Aparece, né? Eu não sei se você... A escrita do jornalista aparece para muita gente. A escrita do médico não aparece para muita gente. Isso é verdade. A escrita, né? Não aparece... E outra coisa, o ensino de língua portuguesa mudou muito. Sim. Quantos brasileiros tiveram uma professora só de redação? Sim. Isso faz diferença quando você faz o vestibular e vai estudar comunicação. Um parágrafo seu é visto por muita gente. Né? E assim, dentro da faculdade de jornalismo, eu não tinha pensado nesse aspecto. Então você já chega no curso de um jeito, né? Eu lembro que quando eu fiz o curso de comunicação pela primeira vez, no primeiro ano eu tive aula com o Sérgio Guide. Ah, sim, claro. Né? Foi bem no ano que ele faleceu, ele veio a falecer. E aí era uma coisa da norma culta, de a gente fazer um monte de exercício de gramática, não sei o quê. Mas assim, é importante. Dessa vez que eu retornei, eu não fiz língua portuguesa, já tinha feito, mas eu acompanhava o conteúdo dos meus colegas. E era uma coisa muito mais livre, mais solta, orientar a pessoa aqui, assim, sendo que a gente sabe que a alfabetização nos últimos 20 anos, ela tem sido muito questionada. Sim. Né? São questões complexas, né? São muito complexas. Então não dá para você... tem a ver com a leitura. Você não acha também que tem muito a ver com a leitura? Quer dizer, assim, no mundo muito a ver, porque quando eu fazia jornalismo na primeira vez, o cara chegava na redação, que o professor mandava, com o jornal embaixo do braço. Sim. Né? E hoje em dia a gente chega na aula, né, com o celularzinho na mão, sabe-se lá Deus que a gente está consumindo. Mudou. E também a noção que o aluno de comunicação tem que ter, de que ele tem que consumir o que está acontecendo hoje na vida dele, o que aconteceu antes dele nascer. Que Sim. Parece que o que aconteceu antes de você nascer não é mais importante. É verdade, parece que o cara nasceu hoje, né? Só é importante o que aconteceu depois da minha existência, entendeu? Isso é verdade. É uma coisa para pensar. Então a gente tem que ler um pouco mais, tem que aprofundar. Eu tenho essas conversas com o Pedro, porque o Pedro fala assim, você fica muito na imprensa tradicional. Eu falei assim, olha, eu acho que não pode ser nem tanto céu, nem tanto a terra. Eu comecei a consumir algumas coisas que ele assiste, né? Eu passei a ter conhecimento do canal do Henri Bugalho por causa do meu filho, né? Umas coisas que nossa, eu não vivo mais sem. O Átila Yamarino, antes da pandemia, o Pedro já me falava dele. O pessoal do Nerdologia. Tem que ter essa conversa, sim, mas eu falo para ele, você não pode simplesmente ignorar o trabalho mais formal do jornalista. Né? Quer dizer, você pode, mas quando você consome, você sente a diferença. É verdade. Uma coisa assim que eu fico assim muito assim pensando é a questão de como é que a gente vai lidar com tudo isso, né? Porque você trabalha também com as palestras, né? E aí eu fico pensando assim, o que é que a gente que consome isso tudo, o que a gente conhece realmente disso? E como é que a gente sabe lidar com isso, né? Porque assim, o celular virou, o celular, o tablet viraram a babá eletrônica das crianças. Né? Porque hoje a programação infantil, tirando a rede cultura, você não tem mais programação infantil. Então, acho que até a cultura retirou a programação infantil, tem muito pouca coisa, bem pouquinho. E ela era fantástica, eu eduquei meus filhos com a cultura.
Eu também, E aí você pensa, então tem essa babá. Aí, por outro lado, as pessoas com essa vida louca precisam das crianças tranquilas. Então, é todo lugar essa criançada não sabe brincar. As professoras têm que ensinar a brincar. E, por um outro lado, as pessoas vão se acostumando com essa comunicação, que é simplesmente diminui a quantidade de caminhos, de atalhos dos neurônios para poder entender alguma coisa, porque é tudo aquele dedinho que rapidamente vai correndo com tudo, não é? É aquele trabalho de você mexer a musculatura. Dizem que você usa muito mais neurônios para olhar, escutar, escrever. Você já está resumindo o que o professor falou, do que simplesmente fotografar. A pessoa hoje fotografa a tela. E quando tem a lousa digital, já manda para o celular do aluno. Então, ele não teve nem esse trabalho, né? Então, tem toda essa questão. E depois, assim, que formação que a gente tem para lidar com tudo isso, né? Então, eu imagino que você tá bem embrenhada nisso tudo, né? O que você pode falar para a gente? Qual é a garantia que eu posso dar para o meu aluno e para o pai dele, né? Então, como é que você lida com tudo isso, né? Mas aí, deixa eu depois essa questão. Vamos continuar no jornalismo. Por que você foi trabalhar com jornalismo de educação? Eu já estava fazendo algo muito louco. E aí, novamente, comecei a fazer contas, né? Porque eu não queria que a minha vida acadêmica ficasse truncada ao início da vida acadêmica do meu filho. Não sabia se ele ia querer fazer faculdade, né? Quando eu voltei para a faculdade, ele tinha 14, 15 anos. Né? Então, eu comecei a fazer contas, né? Porque eu não tinha dinheiro, eu não tenho dinheiro para fazer faculdade, né? Não tinha mesmo. Então, eu pegava dinheiro de bônus, e pagava dinheiro de férias. Era assim, era na vida louca que eu fazia isso. E eu também queria algo que realmente que eu pudesse usar a experiência em sala de aula em novas práticas de trabalho. Certo. E uma vez eu conversei com o meu gerente, eu quero atravessar a ponte. Eu quero, assim, além da sala de aula, eu quero andar em mais lugares. A aula online me proporcionou um pouco isso, mas o curso de jornalismo abriu mais. Então, eu sabia que o meu trabalho de conclusão de curso seria algo relacionado à educação. Eu já tinha ouvido falar em educomunicação, já tinha lido a respeito, mas eu achava um negócio tão paradão, tão de acadêmicos para acadêmicos. É um incômodo que eu tenho. E a educomunicação tem muita briga dela com a pedagogia, dela com o educador, né? Tem uma grande... E a pandemia mostrou que uma precisa da outra. Né? Se você tem o celular na mão, você produz mídia, você recebe mídia, você... Enfim. Então, eu achava que era uma coisa assim, muito bonita, muito linda, mas parada. Que não conversava com a sociedade, só ficava ali de acadêmico para acadêmico. É uma visão preconceituosa superficial na minha parte. Aí, com a faculdade, e sabendo que eu ia fazer alguma coisa sobre educação, eu comecei a pesquisar e eu voltei para a faculdade no mesmo ano que surgiu o GEDUCA, que é a Associação Brasileira dos Jornalistas de Educação, no mesmo ano. Tanto que o primeiro congresso dele... não conhecia essa instituição. Eu estive presente. O Antônio Góes, do Globo, faz parte, a editora Marta Vancini, tem assim, um pessoal de peso, dos principais jornais do país, alguns representantes formaram o GEDUCA, né? Enfim, aí eu participei de congresso e aquilo foi, eu falei assim, não, eu vou criar um blog para professor. E aí, cada ano eu ia amadurecendo um pouco isso, montei o blog, que é o Educaderno, que vai voltar essa semana ao ar. Sim. Trazendo propostas de jornalismo de educação para a Baixada Santista. Só que... Só uma coisinha, Helena, esse é o nome do seu blog? Vou voltar essa semana com esse blog. Eu coloco, quando eu fizer... quando eu faço... Instagram já. Porque quando eu vou colocar ali, eu coloco no... Sabe quando eu faço descritivo do vídeo? Eu coloco, blog Educaderno. Educaderno.com.br. Tem a página dele no Instagram. Ok. E essa semana já vou colocar o logo novo, tudo. Perfeito. E quando eu estava na faculdade, eu achava que eu ia conseguir cobrir o factual em educação. E eu sozinha não consigo, porque eu ainda dou aula de inglês. Impossível. Né?
tenho 2 gatos, tenho uma casa, né? Tem as pesquisas que eu faço em educação midiática, tem o conteúdo que eu produzo em educação midiática. Então, assim, o factual eu até tentei para o blog, para apresentar o TCC. Mas eu acho que a pesquisa de campo também serve para isso. Tentativa e erro, tentativa e acerto. Me mostrou isso, que a Janaína não ia conseguir ser repórter, fotógrafa, editora, tudo ao mesmo tempo agora. Tentei, sim, mas eu vi que não é possível, né? E aí foi isso, eu fui conhecer emissora de TV da região, conversei com um monte de gente, entrevistei bastante gente. Fiz estágio na assessoria de imprensa da Unisantos com o Robinaldo. Então, assim, e aí isso foi me animando. Nessa pesquisa, eu vi uma parte que eu falei assim, putz, é aqui que eu tenho que chegar, que é na educação midiática. Em inglês, a gente prepara as aulas, tem muito a questão do critical thinking, né, do pensamento crítico. Mas isso se resumia a virar para o aluno perguntar, e você, o que você acha disso que eu te mostrei? E o pensamento crítico não é isso. E aí eu fui, né, nos estudos de Paulo Freire, né, essas coisas todas. E eu falei assim, não, é isso aqui que precisa. Isso era 2017, 2018. 2018 eu estava no 4º ano. E estourou a eleição. Eu falei assim, mano, como é que pode? Tanta desinformação em massa, não sei o quê. Aí eu abracei essa área, assim, como entusiasta, como pesquisadora, ou, né, no dia que eu apresentei meu TCC, um dos professores da banca falou assim, Juliana, você tem que tomar cuidado para não se tornar ativista, mas o meu trabalho ele é meio, assim, de ativismo, né, porque eu ainda não consegui dar entrada no meu mestrado, né, eu lutei muito para chegar até o 4º ano, né. Não foi fácil. Eu estudo bastante sozinha, então eu vejo uma coisa assim, um ativismo, uma coisa que eu estou fazendo, já ganhei um pouco de dinheiro com isso, mas tem coisas que eu faço voluntariamente, né? Porque o momento exige isso. Uma tomada de posição, né? Porque se a gente não cobrar quem oferece conteúdo digital pra gente, no momento, a gente não tem leis suficientes para coibir os abusos da desinformação. A gente tem que cobrar. Então eu vejo que se eu estou conseguindo fazer isso, eu posso ensinar um amigo meu a fazer o mesmo. Eu posso te mostrar como fazer isso daí de onde você está. E é isso que você coloca nas suas palestras? Começou por causa do TCC. Um dia uma coordenadora de escola, acompanhando minhas publicações nas redes sociais, falou assim, Juliana, eu quero tomar um café contigo, eu quero entender o que é isso que você está estudando, porque eu compartilho nas redes sociais conteúdo em português e em inglês, porque a maior parte do conteúdo sobre educação midiática está em inglês ainda, certo, né, os estudos, né. Aí fui tomar um café com ela e com a professora de português, e ela falou assim, Janaína, você não quer falar sobre isso com o pessoal de 6º, 7º e 8º anos? Assim, eu quero, porque eu quero colocar isso no meu TCC. E foi um encontro excelente, né? Aí a diretora da escola gostou, me chamou para fazer a formação dos professores. Aí eu chamei a incrível Priscila Crone, porque a Priscila Crone, ela é professora de filosofia na Unisantos, dá aula de filosofia para crianças. Educação midiática tem tudo a ver com pensamento crítico, né, com questões éticas, e a gente fez um encontro de professores excelente nessa escola. Então, veja, não é uma coisa que eu planejei no papel. Sim. Foi aparecendo e eu fui abraçando com o maior amor do mundo. Falei assim, poxa, isso aqui vai ser um portfólio legal. Depois a Pri, ela foi contactada por uma diretora de escola, uma outra diretora de escola, que perguntou se a gente podia fazer formação para pais de alunos sobre desinformação, sim, sobre rede social. E fomos, aí estourou a pandemia, né? Foi uma semana antes de fechar as escolas. Né? Então a gente fez esse encontro para pais de alunos, que foi muito bom. Então aí eu já, assim, falando dos meus estudos, não falando da pandemia, por favor, mas falando dos meus estudos, eu estava muito satisfeita, porque
Na comunidade escolar, eu fui para quem eu tinha que atender. O jovem, aluno, a equipe pedagógica e os pais. Certo. Muito É bacana. muito completo isso, tá? Eu posso tratar das mesmas questões, mas com enfoques diferentes, levando em consideração o que o meu público dá conta de segurar. Não vou falar com uma criança, porque eu converso com um adulto, Claro. né? Então, isso foi muito rico. Aí, durante a pandemia, a Unisantos também me chamou para uma palestra, quer dizer, convidou eu e a Priscila. A gente fez um webinar. Depois, a Somos Educação me procurou, o blog e-docente, que é um material exclusivo para professores e gestores. Sim. Aí, eu também fiz um material para eles, da entrevista. E aí, eu fui entrevistando pessoas e tal. Quer dizer, é uma vontade muito forte, mas eu acho que as coisas, quando a gente se coloca à disposição, as coisas também vêm ao nosso encontro. Né? E Entendi. aí veio a ideia do podcast, aí, né? Enfim, aí eu tô nessa toada. Acho maravilhoso esse trabalho. Eu acho ele fundamental, realmente, porque se hoje a maior parte da informação que a gente consome vem da mídia, a gente não tem preparo, porque assim, eu recebo assim da família, no meu WhatsApp, pessoas perguntando coisas assim que às vezes me assustam. Eu vou te dar um exemplo. Teve, logo no início da pandemia aqui, teve um asilo, que aqui uma casa de repouso, que um funcionário tinha se negado a tomar as precauções e foi trabalhar. Naquela época, ainda no início, não se estava controlando tanto, e ele estava contagiado e foi trabalhar, e praticamente foram todos os idosos a hora. E aí depois, passaram-se acho que um ano, mais ou menos, um tio meu escreve para mim dizendo: eu soube que vacinaram os velhinhos aí numa casa de repouso, né, num asilo, e morreram todos. Meu tio, essa notícia de mais de um ano não tem nada a ver com vacina, entende? Então, assim, isso é um caso que eu estou lhe dizendo. Você não tem ideia, neste período, quantas dezenas de coisas de parentes meus me perguntando sobre o que ocorria aqui, e eu dizendo, gente, isso é totalmente deturpado. Então, assim, a ingenuidade aparente de pessoas com formação superior, que são pessoas que eu considerei a vida inteira inteligentíssimas, e com umas dúvidas, assim, primárias, assim, de não perceber que aquilo... Dá para entender? Quer dizer, eu acho esse trabalho teu fundamental, porque é um momento realmente... E vai ser pior esse ano, eu penso. Porque cada vez mais se espraia o poder, né, dessa mídia paralela, né? Não dá para saber, mas como esse movimento tem perdido uma certa popularidade, Uhum. eu não sei se vai ter dinheiro suficiente de gente que tope investir nisso novamente, Uhum. porque de 2016, né, que foram as eleições norte-americanas, para cá, o movimento contrário a isso se fortaleceu bastante. Que Movimentos bom. como Sleeping Giants, por exemplo, já ouviu falar? Não. Um grupo de pessoas, surgiu nos Estados Unidos, né? Um grupo de pessoas criou lá uma página no Twitter e fala assim: Oi, Nike, tudo bem, Nike? Marca lá a arroba da Nike, né, oficial. Sim. Oi, Nike, tudo bom? Você sabia que a sua marca está patrocinando conteúdo que contém desinformação? Que pode matar? Aí a Nike responde em público, né? Porque uma super saia justa, né? Eu tô falando Nike, poderia ser Eu dou um qualquer outra exemplo. grande Dou um marca. exemplo. Não, nós vamos retirar imediatamente. Qual é o site? Aí vai lá e tira, limpa tudo. Então, esses lugares que hospedam informação em massa, desinformação em massa, esses espaços perderam muito dinheiro Certo. de 2016 para cá. Entendi. Vai ter um contra-ataque, né? Porque você quer manter um mundo que não pode mais existir. Sim. Do consumo desenfreado, de extração de recursos naturais a qualquer preço. Vai existir uma campanha, mas eu não sei se com o mesmo peso, porque o movimento contrário surgiu e esse Sleeping Giant se ramificou. Né? Eles marcaram o Banco do Brasil, e esse nome eu lembro bem.
Oi, Banco do Brasil, você sabia que você está patrocinando desinformação no site tal? Aí põe o link de um negócio que notoriamente é falso. Você expõe a imagem da empresa. Você quer a sua empresa relacionada a conteúdo de desinformação? A desinformação ela tem que causar vergonha no indivíduo, tem que ser mico. Pô, tá na cara. É o que você falou, pô, fulano, você tá compartilhando isso, tá na cara que é falso. Porque uma coisa é a pureza da pessoa não se perceber que é falso. Outra coisa é o que a gente chama, e você conhece, é o viés de confirmação. Não interessa se é verdade ou mentira. Se confirma a minha crença, eu vou te mostrar. Tá vendo, Márcia? O que eu te falei é verdade. Eu acho essa sua colocação essencial. Eu nunca tinha pensado nisso. Qualquer coisa. Você respondeu agora uma dúvida que eu tinha. Quer dizer, por que uma pessoa esclarecida continua a acreditar em absurdos e você agora colocou? Porque aquilo confirma uma ideia que ela tinha, um pensamento, uma ideologia, uma tendência, e que ela nunca tinha tido. Perfeito. Então, por exemplo, eu sempre acreditei que o cachorro conhece o caráter da pessoa. Tá? Eu tô colocando qualquer questão aí, né? Não, claro, é melhor colocar assim, em abstrato. Tá? Então, primeiro, se você falar isso perto do seu celular, já vai aparecer aí um conteúdo, né? O celular escuta o que você fala e te oferece produto. Então, explique isso para mim. Isso aí vai aparecer lá, que uma pesquisa de um lugar que você nunca ouviu falar, de um site que você também nunca ouviu falar, mas não interessa, não interessa. É verdade. Tem lá o que eu quero. Não, um pouquinho, isso é verdade, isso é verdade. É verdade. Eu notava isso, mas eu achava que era da minha cabeça. Eu falei, vai ver que eu escrevi em alguma coisa que eu digitei? Porque eu já várias vezes que nós estamos conversando sobre isso. Tô chocada. Chocada em Paris. Olha, vamos fechar uma coisa e ir para outra. Então, se aparece um conteúdo, pode até ser verdade, pode até ser matéria do Estadão, da Universidade de Oxford, não sei o que, pode até ser verdade. Ou pode ser um site que eu nunca vi na minha vida. Fonte, tirei do meu coração. Sei lá, qualquer coisa. Se confirma o que eu já acreditei desde criança, que cachorro sente a alma da pessoa, não sei o quê, eu vou compartilhar. Tá vendo, Márcia? Que eu te falei sábado passado, que o meu cachorro não gostou da fulana? Tá aqui, ó. Não interessa se é verdade, não interessa. É o viés de confirmação. E isso não acontece só de um lado da sociedade. Sim. Isso acontece com todos nós. Tá? Acontece sobre N assuntos, horóscopo, entendeu? Olha aqui, ó, Sagitário, falei, ó, Sagitário sou eu, aí, ó, tá aqui, ó. E você compartilhe, você quer usar isso para embasar uma coisa que é sua opinião, não é um argumento, não é um fato, é a sua interpretação das coisas. Sobre os algoritmos, sim, eles escutam o que você diz e te oferecem produtos. A rede social, o Google, eles não estão aqui assim, porque eles são super legais com a gente. Eles não estão guardando a foto dos teus filhos aí por 10 anos, porque eles são super legais. É porque é publicidade, é feita a TV. Por que a TV existe? Publicidade. Para vender produto, né? Entre a venda de um produto e outro, tem um programa de TV, tem um noticiário. Mas a função é vender, a função é sempre essa. E o algoritmo, o que é o algoritmo? É o que faz tudo acontecer. Tem um conceito da matemática e da filosofia, mas para você que está assistindo aqui ou vai assistir mais tarde, o algoritmo é como se fosse a receita do bolo, a receita da torta de liquidificador. Você tem que seguir passos para a torta ficar do jeito que você quer. Então você vai lá, pega uma xícara, anota aí, uma xícara de farinha, uma xícara de óleo, um pacotinho de queijo ralado, 3 ovos, mas aí, ó, você não vai colocar de qualquer jeito, pelo amor de Deus, você põe os líquidos primeiro. O algoritmo, ele enxerga como você faz a receita para te oferecer receitas iguais. O algoritmo são os passos, a receita, o teu modus operandi na internet. O algoritmo está no comando, Caia. É isso mesmo.
tá? Então, para a torta ficar do jeito que eu tô te mostrando, eu dei esses passos. Os algoritmos são a receita da torta. Eles vão lá, colocam primeiro o óleo, depois o leite, depois os 3 ovos. Agora vamos lá, os sólidos, né? O queijo ralado, a farinha. Eu fiz essa torta ontem. E isso que os algoritmos fazem. E eles gravam. E a gente, como a gente se repete, né, Márcia? A gente se acha tão único, tão exclusivo. E a gente se repete. Então ele sabe que eu gosto de torta de liquidificador, ele vai ficar me mandando um monte de torta de liquidificador. Sim. Eu tava procurando uma geladeira invertida, pô, até depois que eu comprei a geladeira invertida, ele continua me mandando um monte de anúncios da Casas Bahia de geladeira invertida. Eles escutam o que você diz. A torta tava boa. A Angélica comeu torta aqui em casa ontem. Privilegiada. Então, foi privilegiada, sim. Então, o algoritmo tem esse caráter. Ele sabe que você vai repetir, que você vai gostar do que ele vai te oferecer. E aí ele vai te mandar um monte de torta de liquidificador, entendeu? Caraca. Olha, o New York Times, um exemplo muito claro, tá? O New York Times está com uma coluna de dilemas éticos. Eu acho maravilhoso. Gente como eu, você, minha tia, meus primos, que tem dúvida, grandes dilemas, principalmente sobre a pandemia, né? Um deles é que durante a pandemia uma pessoa visitava a casa do pai, que era viúvo, e só recebia a visita do filho. Tudo bem. E ele viu que durante a pandemia, esse senhor consumia conteúdo de extrema direita, conteúdo que promovia a Ku Klux Klan. E o rapaz só percebeu isso porque o computador deu algum tipo de problema e o pai pediu ajuda para ele. Uhum. Quando ele viu o histórico de navegação do pai, ele ficou chocado. Umas coisas assim que mistura religião com coisa bélica, uma coisa assim absurda. A dúvida que ele levou para o New York Times seria ético eu limpar todo o histórico de navegação, inserir conteúdos mais saudáveis, sem o meu pai saber, para que ele não receba mais esse tipo de influência? Para enganar o algoritmo? Para enganar o algoritmo. Enganar o pai, enganar o algoritmo. Reencaminhar, né, esse algoritmo, né? Se fosse uma... Então, essa seria uma das saídas, Janaína? Para todos nós, sem precisar ser enganado pelo filho, sim. Entendi. A gente tem que enganar. Enganar não, a gente tem que mostrar para o algoritmo que você gosta de ver o outro lado da questão, que você não gosta de ver só o que você concorda. Certo. De novo, é o viés de confirmação. A internet não sabe falar não para você. Ela é pior que a sua avó. Bem pior. Bem pior. Bem pior. Né? Então, e aí, o que você faria se fosse o seu pai? Porque aí seu pai perdeu o contato com a família inteira, que ninguém aguenta os papos desse cara falando que a Terra é plana, falando que a Pepsi é feita de bebês, entendeu? Ninguém aguenta mais essa pessoa. E essa pessoa, ela tá certa. E quem fala a verdade no mundo é excluído, né? Como é que fica? Você faria isso escondido do seu pai? Mudaria todo o histórico de navegação? Uma questão colocaria conteúdos mais saudáveis para ele? O que é o certo? Não, até porque naquele cancelamento familiar, né, que houve na primeira metade... Sumiu a minha imagem? Ah, tá. Oi? Não, você tá aí. Não, a Caia colocou, assumiu sua imagem, mas agora voltou. Ah, tudo bem. Ah, tá. Pode ser problema de transmissão, né? Ou de conexão. Eu até me perdi agora o que estava falando. Desculpa. Não tem problema nenhum. Eu que tô. Não, já essas questões éticas, seria justo você... essa questão, né? Como é que fica essa questão, né? Porque se você teve esse período todo de cancelamento familiar, né? As pessoas passaram no primeiro momento, principalmente na última eleição, então não se visitam mais, as coisas se acirraram de uma maneira assim muito dura. E eu notei que de um ponto para frente, as pessoas passaram a tentar relevar para poderem se reaproximar. Porque também não é justo você romper uma reunião familiar, um grupo familiar. Quer dizer, a pandemia já ajudou a separar todo mundo. Mas, de uma certa maneira,
pessoas que a gente nem conhece, que não tem nada a ver com o nosso cotidiano, que não vão levantar um dedo para nos ajudar, estavam separando as famílias, né, por questões ideológicas. Mas é um momento, para você poder se reaproximar, você teve que engolir muita coisa. Porque se você vai para o embate, é difícil. Essa eu acho que é uma questão difícil. Como você colocar as questões de maneira respeitosa e ao mesmo tempo contundente, né, clara, né? Eu tenho muito isso. Então, por exemplo, assim, eu estou muito distante da família, né? Agora eu vou poder visitá-los novamente, mas já estou mais de 2 anos sem ver ninguém assim fisicamente, né? A internet é uma maravilha. Mas esse tem sido um dos problemas, que às vezes, conversando com alguém, eu escuto algumas coisas assim de minimização do problema, né? Em geral do mundo, de que existiu uma falsificação de dados para dizer que não, que tem muitas pessoas sofrendo ou muitas pessoas morrendo. Eu digo, mas qual é a pessoa que vai aumentar esses dados? Eu falo, raciocina um pouco. Isso é uma antipropaganda. Então, você tenta conversar com delicadeza, né? Respeitando. Eu sempre começo assim a frase: eu respeito todo mundo, acho que cada um pensa o que pensa, porém eu penso. Então, assim, é difícil, eu não sei qual é a maneira mais adequada, né? Então, acho que esses dilemas que você tem acompanhado tem sido, assim, uma coisa muito bacana, né? Porque eles colocam as pessoas para pensar, como é que eu vou fazer quando chegar a minha vez? Essa situação não está no campo acadêmico, ela está dentro da tua casa, o que você está descrevendo. Você está vendo nesse momento uma mãe que quer vacinar seu filho e o pai dizendo que é contra. Aqui tá cheio. Uma escola esperando a decisão do governo para saber se exige o passaporte da vacina. Como é que você vai dizer que a desinformação está dentro da tua sala de jantar, está dentro da tua cozinha? Eu sei que esse afastamento anterior à pandemia, né? Esses problemas aí que a gente fala tirando sarro, né? Da ceia de Natal, né? Separou Sim. A ceia de Natal. Eu entendo essa separação. Eu também me afastei de algumas coisas, de algumas pessoas. Mas isso também mostra que o outro lado venceu, né? É uma questão que eu tenho comigo, tá? Eu não estou trazendo a receita salvadora para sua vida, porque eu também estou enfrentando esses dilemas. É claro. Qual é o ponto que eu me aproximo e acho que vou me aborrecer, que eu vou estar falando com as paredes? Qual é o ponto que eu me afasto e respiro? E qual é o ponto que, será que eu me afastando a pessoa ainda vai se afundar mais nesse tipo de situação? Também estou passando por isso que a gente tem que se unir, a gente tem que fazer um trabalho mesmo de ativismo para combater a desinformação. Esse ano é muito importante. É importante por causa das eleições? Sim, mas é um movimento que tá em ruína no Brasil, né? Em parte. Mas a gente tem uma questão muito mais séria, que é a questão da vacinação. Sim. É questão de ter criança numa UTI, a criança que não tem poder de escolha. Ela não pode falar, eu sou a favor, eu sou contra a vacina, né? Isso é crucial. Eu acho que a gente tinha que se unir, combater a desinformação, principalmente no Brasil, que é um país que tem a cultura da vacina. Minha mãe nunca questionou a vacina tríplice, a vacina da malária, a vacina de não sei o quê. Eu tomava, chorava, ponto final, né? Ninguém nunca discutiu a fórmula do Viagra. Agora estão discutindo a fórmula da vacina da Covid. Não, esse exemplo do Viagra, nossa, eu dou muito aqui em casa. Eu falo, eu não ninguém. Eu acho que foi você que me deu. Viagra, como é que é feito. Aliás, não sabem nem como é feita a aspirina, entendeu? Exatamente. Assim, assustadoras, né? Agora, quando você trabalha com os pais, principalmente com os pais, né? Quais são as grandes dúvidas deles quando vocês fazem esses trabalhos de formação para leitura crítica da mídia? Um pai foi muito direto. A gente começou, a Priscila é testemunha, a gente começou o encontro e estava o tempo todo de braços cruzados, assim, eu não assisto TV, eu não assisto jornal. Aí falou mal de emissora X e não sei o quê. Eu falei assim, não, olha, eu acho que tem muita coisa que a imprensa tá deixando de atender as pessoas. Né? Em parte, ela contribuiu, né?
para que coisas muito sérias acontecessem, né? Mas a gente merece, é uma concessão pública, a gente merece e tem o dever de cobrar um conteúdo de qualidade, então a gente tem que saber como é que ela funciona. Se ela tem impacto direto na nossa vida, a gente tem que saber como ela funciona. Porque a gente sabe que o bom jornalismo, a boa comunicação, ela transforma a sociedade. Então, assim, aí no final ele veio falar com a gente, saiu sorrindo, apertou nossa mão, porque a gente está falando de questões de segurança, a gente está falando de construir uma sociedade melhor. A gente julga muito em cima de sombras. Quando você está olho a olho com a pessoa, e isso eu sinto falta, tá olho a olho para a pessoa com quem eu estou falando, fica muito mais fácil você mostrar para ela o que é um conteúdo manipulado, o que não é, qual a intenção de tal coisa. E você não precisa dar nome às pessoas. A desinformação existe desde que o mundo é mundo. Não dá para culpar o indivíduo só pela onda de desinformação em massa. Não é um indivíduo só que é responsável. Até porque você pode tirá-lo do poder e o movimento continuar. Até porque só existiu tudo isso porque isso já havia, né? A questão, por exemplo, da vacina já tem décadas. Por exemplo, aqui é um movimento grande anti-vacina. Era isso que eu ia falar. A gente aqui tem crianças que nunca foram vacinadas. Agora que as escolas estão preocupadas, né? E aí os pais contra as escolas, o governo às vezes fica ali, não sabe se vai a favor do pai, da escola. São coisas complexas. Né? Só que aí a vacinação e o movimento antivacina não é uma questão de governo, não é um governo apoiando o movimento antivacina. Não, muito melhor. Aqui que é movimento social, é muito melhor. Exatamente. Então isso a gente não enxerga, a gente tem medo de falar, entendeu? Mas na verdade a gente nem precisa falar desses detalhes. Se ficar claro como funciona a desinformação desde que o mundo é mundo, a gente pode impedir que isso tome a força que tem. Porque gente que fala só sobre o seu viés ideológico, isso vai ter para sempre. Né? Sim. Aquele parente chato que sempre acha que está certo, esse aí vai existir para sempre. O que a gente não pode é que isso se torne um movimento que combata a ciência. Né? Que nos separe, que nos diminua. Né? Tem um filósofo francês, Jacques Rancière, que ele se preocupa muito não, ele se preocupa num determinado texto com a questão de quando a gente divulga muito alguma coisa na sociedade, a gente dá muita força para quem defende aquela ideia. Então, um exemplo que ele dá, que é muito combatido, esse exemplo dele, né? Eu mesma quase tomei um pau num seminário que eu apresentei essa ideia dele. Ele fala assim, por exemplo, se eu luto contra o racismo, dependendo da forma como eu fico sempre expondo essa questão e batendo nessa tecla, eu gero o contraditório. Aquele cara que é contra, quer dizer, que é racista, que é contra a luta antirracista, ele se fortalece mais ainda, porque ele se sente invadido e tocado. Então, ele defende que a gente tem que fortalecer muito mais, por exemplo, a valorização das diferenças, né, de etnias, do que propriamente fazer uma luta antirracista. E eu quase apanhei pessoas que eram ativistas nessa linha, né, do antirracismo. E eu expliquei, olha, eu não sou defensora de nada, eu só estou expondo a teoria do cara. Mas pensando nisso, às vezes quando eu estou vendo aqui televisão, o cara convida lá, por exemplo, no jornal, né, o jornal de opinião, aquele que todo mundo debate e tal. Então chama o cientista, chama o médico, né, e chama o antivacina. E o antivacina só vem com um monte de ideias sem sentido, mas ele tem um talento para falar. E aí o cientista com aquela dificuldade de comunicação com o povo e o médico, eu digo pro meu marido, caramba, a televisão tá mais apoiando esse cara que é antivacina e aquela população que é mais simples, de mentalidade, sabe, que não rebuscou muito, como você diz, pensamento crítico, encontrou ali um prato feito para poder dizer, tá vendo? Você está tocando num ponto que os grandes jornais estão discutindo.
Porque a base de uma matéria, de qualquer conteúdo jornalístico, é você mostrar os dois lados de uma questão. Mas como é que você vai mostrar o lado de quem defende segregação racial? Né? Vamos falar no caso de racismo, a indivíduo tal, dia tal. Né? Vamos conversar com um sociólogo que vai falar sobre diversidade, né? E do outro lado você vai chamar quem? Tu vai chamar uma pessoa que vai falar por que o cara estava certo, por que o agressor estava certo? Sim. A imprensa precisa, né? Eu acho que pão, pão, queijo, queijo, né? Não tem que ter uma pessoa que vai defender o que é crime. Aquele filme, né, que agora está sendo muito discutido, né, que eles apontam para cima, né? Não olhe para cima, né? Sim, Exatamente. isso, né? O cientista vai à televisão, né? E ali os mestrandos, o pessoal ali que está pesquisando, e do outro lado está o político, e tá. É uma situação muito complexa mesmo, né? Mas eu acho assim, vocês. Acho que a sociedade tem que, num todo, discutir isso, porque isso está afetando sua vida pessoal. Sim. Até o consumo excessivo de mídia, porque chega num ponto que eu compreendo quando a pessoa fala para mim, é muita informação, eu não dou conta, então eu prefiro me abster, eu prefiro não consumir nada, nem que é falso, nem que é verdadeiro. Mas aí você também fortalece o outro lado. É uma loucura também, né? Porque você alienação é uma posição. Oi? É um pouco de alienação isso também, né? É um pouco de alienação, né? Mas eu acho que as pessoas... Mas assim, o intuito da infodemia, que é uma doença catalogada pela Organização Mundial de Saúde... Como doença? O intuito não, né? Quem promove infodemia... Sim. Quer causar isso nas pessoas. É porque qualquer pessoa produz informação. Sim. Nós estamos produzindo aqui, né? Estamos produzindo aqui. Então, assim, não, já escutei muito a Janaína e a Márcia, já escutei fulano, não, muita coisa para mim, porque adoece mesmo. Sim. Eu saí do Twitter em 2012 porque não era nem por causa de desinformação, mas é porque eu consumia muita informação, eu sou viciada em ler notícia. Sim. Né? E era um ambiente, eu nem desconfiava, porque era um ambiente muito menos nocivo. Né? Dá para ter um consumo saudável de notícia, desde que você aprenda a separar o joio do trigo. As pessoas nunca tiveram esse tipo de educação, que deveria existir sempre. A gente gosta de falar da Estônia, que as crianças não passam por desinformação, nem as eleições, que são muito éticas. A gente fala da Finlândia, como a gente fala da educação na Finlândia, né? Que espetáculo. Só que eles sempre cuidaram disso. Por isso que eles não atravessam, eles não começaram a cuidar agora. Sim. O mundo ocidental, principalmente... Quando a gente fala de educação midiática, ela tem um poder, ela tem um peso, faz diferença. Só que o peso das redes sociais, a influência que eles têm na sociedade, é muito mais forte que a educação midiática hoje em dia. Então, os governos precisam ter leis mais firmes com as redes sociais. Que não é uma questão, não é uma questão de ficar vigiando, não é uma questão de censura, é uma questão de limites, né? De você ser a favor da ciência. Sim. Né? O Spotify essa semana tem um caso que é excelente, né? A Joni Mitchell, que seguiu o exemplo do Neil Young, né? Olha, eu vou tirar minhas músicas da plataforma se vocês continuarem dando espaço para o fulano de tal que promove desinformação sobre a vacina. Sim. Então, quer dizer... O Eric Clapton, né? O Eric Clapton está fazendo muito isso, né? Como assim? O que ele está fazendo? Está promovendo a antivacina. O Eric Clapton. Já é o outro lado da moeda. Eu até brinquei, né? Eu sentiria George Harrison vendo o Eric Clapton fazendo isso. Ele fica chocado. It's not right. It's not right. Olha, a gente tem que cobrar o governo de leis mais firmes para as redes sociais. Todas as redes sociais. A gente precisa entender isso, porque isso está afetando isso está afetando a decisão da minha família de vacinar meu filho. Sim. Então, a gente tem que cobrar os governos em todas as esferas de ter alguma coisa aí.
Porque só a educação não dá conta. Porque se fosse só a educação, a pandemia não teria nem surgido. Os professores fazem um trabalho incrível no mundo todo. É verdade. Tiram leite de pedra. É a profissão mais linda do mundo. Só que a gente sabe que as grandes estruturas, elas passam feito um rolo compressor em cima de todo o trabalho que a gente tem. Se tiver uma legislação que cubra esses abusos, fica muito mais fácil para você trabalhar isso em escola, fica muito mais visível, palpável. Eu lembro de fazer cartaz para combate ao cólera, né? O bichinho lá, né? Sim. Lavar as frutas, não sei o quê. Lei de trânsito. Você convenceu o teu pai a usar cinto de segurança. Olha como diminuiu. Você colocou uma lei, olha só, uma lei, e nas escolas você fala para a criançada ficar buzinando no ouvido do pai e da mãe. Olha, coloca o cinto. Não, fumar, né? Advogada... Fumar em estabelecimento, em restaurante, tudo, como mudou. As Virou lei, e você coloca a molecada para ficar falando no almoço de domingo. Escuta, você vai fumar do meu lado? A molecada fala. Então, é uma ação conjunta. Sim. O Dewey fala isso. O Dewey fala isso. Quer dizer, não adianta ir só a escola trabalhar, porque a escola está dentro de uma sociedade. Tem que ter, como você disse, essa continuidade, né? A rede social em si, o aparelho eletrônico, ele deixa a gente muito passivo, menos ativo. A gente precisa ser mais ativo. Porque senão a gente só fica pagando conta e a gente fica sentado e consumindo e aceitando, e a gente não tem um panorama do que isso está afetando a sua vida. Né? Tem muita gente doente também, né? Queria muita revolta, muita gente doente, né? Toda essa situação. É a primeira vez na história que o QI dos pais é superior ao dos filhos. Aliás, eu estou começando a ler um livro aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó. Uhum. Tá, ao contrário, A Fábrica de Cretinos Digitais. Tá? Tá aí, o golpe tá aí, cai quem quer. É legal rede social, só que a gente precisa entender como ela funciona para ela trabalhar a nosso favor. A gente tem que fazer a rede social trabalhar a nosso favor. Porque o Humberto Eco falava isso, né? Quer dizer, ele chegou a falar isso, né? Quer dizer, deu voz a todo mundo que não tinha mínima condição de se expressar, né? Porque não tem uma fundamentação clara, né? nem atualizada, né? É muito medievalismo, né? Em plena era digital, muito medievalismo. O Yuval Harari, ele tem um artigo muito legal, que saiu, acho que umas 2 semanas. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo, Márcia. Você tá me deixando com mais esperança depois desse papo. Mas eu tenho que repetir para mim mesma, porque tem dias que eu fico bem desanimada. Eu estou trabalhando com a advogada Cristiane Mello. Cris, um beijo para você. E a gente quer atuar em várias frentes, mas assim, por várias vezes eu me desanimo, porque eu vejo quanto é difícil falar com uma pessoa estudada, como você falou, explicar para ela o óbvio, o que eu tenho certeza que ela sabe, mas que não é conveniente para ela. É muito dolorido isso. Uma coisa é falar com quem não tem o conhecimento. Isso foi o mote para você criar teu podcast, Sociedade dos Professores Vivos? Foi dessa reflexão toda que ele nasceu? Você não consegue entrevistar professores quando você quer falar da situação das escolas. Você entrevista um professor para falar do Enem, para falar da FUVEST, para falar do professor que apanhou do aluno, ou do tráfico de drogas, essas coisas. Ou do massacre em tal escola e tal. Isso aí você consegue, mas com parcimônia. Sempre tem um secretário de educação do lado, a diretora da escola do lado. É muito difícil você entrevistar um professor. De qualquer esfera, pública, particular, tal. Porque ele vai estar sempre referenciado a uma instituição, é isso? Quer dizer, quando ele falar, já se identificar, mas ele trabalha em tal local e eles também vão saber, né? Entendi. Muito difícil. E isso também é uma coisa que dificulta meu trabalho em jornalismo de educação. Se dificulta o trabalho do Estadão, imagina o meu. Então, na pandemia eu imaginei, poxa, quanta história está acontecendo e a gente não vai ficar sabendo. Sim. E eu estava atravessando a longa Covid.
E eu tava mal mesmo. Eu tava mal. E eu falei assim, e se tiver um espaço feito à Sociedade dos Poetas Mortos, né? De eu me esconder e conversar com gente que eu conheço. Era que nem uma caverninha que eles iam, né? Era para uma gruta, né? Exatamente, exatamente. Aí eu vi, assim, eu instalei o Anchor, né? Que é um negócio de edição de áudio, né? Aí eu criei rapidinho e eu conversei com... A princípio, todos os professores com quem eu conversei adoraram a ideia. Só que aí a pessoa fica com medo de se expor. Entendi. Então eu deixava até as pessoas mandarem mensagens anônimas, né, e tal. E isso foi muito legal. Aí eu chamei um professor muito querido para falar sobre luto e suicídio e pandemia. Eu Porque escutei, como é que eu escutei essa tua entrevista. Poxa vida. E aí eu entrevistei o Marcos Vinícius Batista, professor da Unisantos, escritor, editor, historiador, psicólogo, né, a última formação dele. E eu queria que ele falasse sobre luto, como atravessar esse momento, que eu imagino que muitos colegas meus, em 2020, quando surgiu o podcast, deviam estar assim, como é que se começa uma aula sabendo que um aluno faleceu de Covid? Ou se um aluno comenta que um familiar dele faleceu de Covid, você está num ambiente com 30 pessoas online, né? Tem alguma palavra para... E aí ele foi sensacional, porque eu tive que dividir em 3 episódios a participação dele. Ele falou sobre saúde mental, falou sobre luto e falou sobre a rotina dele, né? A gente dividiu. E o destino é muito irônico, porque o Marcão, meses depois, veio a falecer de Covid. Eu lembro quando você postou ainda. Então, é uma coisa assim, mexeu muito comigo. Muito. Né? O Marcão sempre foi uma referência para mim. E aí eu meio que me bloqueei para gravar. Eu gravei com você depois. 3 pessoas super competentes gravaram comigo sobre volta às aulas, mas eu, na minha intuição, falei assim, isso não vai dar certo, porque eu acho que as escolas vão fechar de novo. Elas tinham dado depoimentos incríveis, 3 pessoas maravilhosas. Mas se eu publicasse, eu falei assim, como dizem por aí, vai dar ruim. E deu, não publiquei. Fez bem. Era aquela coisa, pô, a pessoa cedeu o tempo dela para mim. Não, de jeito nenhum. Porque as escolas voltaram a fechar em 2021, né? Não, e abre e fecha, né? Meu filho mesmo. Meu filho faz um curso, agora tá fechado novamente. Assim, novamente em casa. Eu tenho a informação de que a ocupação hospitalar na Santa Casa chega a 90% já. A minha irmã trabalha em um hospital, também comentou isso. Tá tudo lotado novamente. Então, se lotar, vai fechar tudo, né, Márcia? É claro. E essa situação só vai se reverter se as pessoas se vacinarem. Tem que compreender que vacinação é importante. Enquanto aqui a gente caminha passos largos para abertura em final de março. Exatamente. Ciro Gomes iniciou um vídeo. Eu tava assim, Ciro Gomes entrou na chamada. O Ciro Gomes? Você? Ai, Márcia. Mas é isso, eu acho que todo dia um pouquinho. Trabalho de formiguinha, sabe? Todo dia a gente tem que fazer um pouquinho. Como diz a Patrícia Blanco, presidente do Instituto Palavra Aberta e responsável pelo Educamídia, que é uma referência importante em educação midiática no Brasil, a Patrícia Blanco diz, todo dia a gente prega um pouquinho a palavra, né? Sim. Você vai, é como uma chuva, né? Que vai, aquela chuva fininha que vai penetrando, né? Não tem outra. Olha, eu detestaria estar do lado de quem me venceu. Né? O Darcy Ribeiro fala. Para mim é o que importa. Em que sentido, assim? Não, acho que eu não captei. Porque, por exemplo, eu tenho um amigo meu, que é jornalista, e ele falou assim, Janaína, você vê essas coisas assim de defender essa educação midiática muito a ferro e fogo, né? Eu falei, né? Eu assim, porque eu detestaria estar do outro lado. Ah, entendi. Não interessa se eu vou ganhar ou perder. Primeiro que não é uma causa individual.
Segundo, que não sou eu que estou trazendo educação midiática para as pessoas. Já existe. Já existe. Né? Você está ajudando a divulgar para que elas tenham um ferramental a mais para poderem se colocar mais criticamente, né? Nunca quis ser pioneira em nada, não existe. Até porque a aula de inglês, por exemplo, eu não sou a primeira professora de inglês. E eu consigo trabalhar na minha casa exclusivamente com as particulares de inglês, entendeu? E não sou a primeira, não vou ser a última, e quero que o mercado se abra para todos os professores de inglês. A mesma coisa a educação midiática. Eu quero que todos os professores utilizem a educação midiática nos seus planos de aula. Sim. Agora, assim, uma coisa... assim, de quem me venceu. Que assim, uma coisa, as pessoas talvez nem saibam que precisam disso, né? Esse trabalho de divulgação, ele mostra alguma coisa, como o computador, né? Quando o computador pessoal foi desenvolvido, as pessoas nem sabiam que precisavam disso, né? Precisou do marketing, né? Do Steve Jobs para mostrar, ó, gente, vocês precisam disso, isso vai ser muito bom para a sua vida, né? E hoje a gente não vive sem essas porcarias, né? Que hoje o computador está no celular praticamente, né? A gente não vive mais sem isso. E a gente não sabia que precisava. Então, talvez também esse teu trabalho, né? Esse teu ativismo, ele vai ajudar muita gente a perceber que eles precisam de uma coisa que eles não sabem, né? Agora, a questão é, né, Janaína, você faz tudo isso voluntariamente, né? Você precisaria de um suporte, né? Ou você acha que isso seria... Olha, eu dei sorte de esse trabalho que eu fiz em escolas, em editora, tal, eu fui remunerada, tá? Agora, isso seria importante, né? Eu, Janaína e a Cristiane Mello, entendeu? Sim. Mas a gente está se organizando, a gente tem contatos muito legais, a gente fez reuniões muito importantes nos últimos dias de levar isso para frente. Até um portal, né? Um portal grande, talvez se interessaria. Sim, sim. Porque eu posso produzir conteúdo jornalístico, a Cris, como advogada, ela vai abordar as questões de legislação, né, as questões jurídicas, até coisas muito simples, por exemplo, da imagem, da foto que você compartilha do teu último almoço com a tua família. E dali fazer uma reflexão. E quando alguém falece, como é que fica a rede social dessa pessoa? Sim. Porque se a gente não para pensar, quando a gente clica lá, concordo com os termos que a gente não lê, a gente não pensa em questões que afetam, sim, o nosso dia a dia. Se você já gosta da sua experiência com rede social, eu posso te prometer que se você conhecê-la melhor, você vai gostar muito mais. É bárbaro. Eu acho assim que a tua fala amplia muito assim o que a gente pode compreender sobre o papel da educação e da mídia, né? Nessa continuidade. Pensa, a Estônia, né? É um país quase que totalmente digitalizado, política pública para a cultura digital, etc. e tal. Você vai ao médico público, o médico já tem todo o teu histórico de todos os médicos por onde você passou. Já sabe a medicação que você é alérgica. Ele já sabe tudo, porque está tudo conectado. Tudo conectado. Ele já passa... Aqui é por região. Aqui eu moro na Lombardia, assim, né? Tudo. Você sai do consultório, já passa na farmácia, você não precisa nem falar o nome do remédio, a pessoa já recebeu o pedido, só te entrega. Aí já é melhor que aqui. Aqui eu ainda tenho que levar um papelzinho. Então, você quer usar os meus dados, minha data de nascimento, meu gênero, o local onde eu moro? Você quer usar? Tudo bem, mas o que você vai me dar em troca? É que no nosso caso a gente ganha muito pouco, né? Você tem só o acesso a algumas informações que você não tem certeza se elas são confiáveis, como você disse, né? Cobrar das plataformas também que elas tenham mais respeito. Eu quero exigir o conteúdo que eu quero receber. Você não vai me mandar qualquer porcaria. É claro. Eu quero exigir, eu quero participar. São os meus dados. Muito bacana. E, Janaína, você pretende agora, com essa sua amiga, transformar esse blog ou investir mais nesse teu blog? O que vocês estão... Qual é o projeto agora de futuro? Além dos textos, artigos, né, que a gente quer produzir, as coisas que eu traduzo para mim mesma, eu quero traduzir para as pessoas, conteúdo que eu acho relevante em educação midiática no mundo.
a gente também vai montar cursos. Porque eu concordo bastante com a Unesco, que ela diz que a educação midiática não precisa virar uma disciplina escolar, mas ela tem que estar presente na vida dos professores de todas as matérias, não é só do professor de língua portuguesa. A BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, atualmente em vigor, ela fala da educação midiática para os anos finais do ensino fundamental 2, oitavo e nono ano, e também para o ensino médio. Mas ela pode acontecer desde a educação infantil. No momento que você deixa um celular na mão de uma criança, já começa a educação midiática. Sim. De pais, filhos, de todos ao redor. Não é só uma babá, já é um educador. Não é só uma babá, exatamente. Né? Inclusive do professor, né? Porque a gente também subestima bastante, né, isso. Eu acho que precisa. Eu acho que os cursos de licenciatura deveriam ter uma parte reservada à educação midiática, formação de professor constante, mesmo em atuação nas escolas. As escolas precisam investir em educação midiática para a sua equipe, para gestores e professores. A diferença você sente num curto espaço de tempo. Eu acho assim que tem várias instituições que talvez se interessem, né? Aqui a gente tem muito contato com a Cipó, né? Da Alciele. Eu penso que é um espaço... demais, É isso, né? É cavar esses espaços, porque eu acho assim, fundamentação, conteúdo, proposição, trabalho já delineado, tudo isso você já tem, né? A questão é realmente as parcerias, né? Eu acho que você tá... Sim. Você tem muita satisfeita. Acho que todo mundo pode fazer um pouco, Márcia. Se eu estou fazendo, outras pessoas também podem. E essa é a tua mensagem? Porque a gente está caminhando para o final da live. Essa seria a sua mensagem? Todos podem fazer um pouco. Não desanimem. Principalmente com quem se arrepende de ter subestimado a pandemia. A gente tem que acolher essas pessoas. É difícil falar isso. É muito difícil. Mas não há alternativas. Aqui teve um líder aqui eles chamam de Novax. São as pessoas que dizem não à vacinação. E os Novax, eles tiveram um líder muito importante, né? Que ele chegou a ser entubado, tudo. E quando ele saiu do hospital, ele começou com essa discussão, né? Ele saiu de liderança e disse eu estava totalmente errado. E aí foi todo mundo contra ele. Como se ele tivesse passado para o outro lado, né? Então, isso que você falou, né? Acolher os arrependidos também, né? Porque o humano erra, né? A gente faz muita besteira, né? Então, o que a gente mais precisa é de pessoas do nosso lado. Entendi. Dá tempo. Dá tempo. Então, essa é a mensagem final, né? Dá tempo, né? E todo mundo tem que fazer alguma coisa naquilo que pode fazer, né? Um pouco que cada um faz já é contribuição, né? A gente só vai melhorar unidos. Difícil dizer isso, né? Nós estamos no mesmo planeta, né? Não dá para sair daqui. Não tem outro. Não tem outro. Aqui, estamos presos aqui. Que o pessoal fala planeta escola, planeta prisão, vai saber, né? Qual é a perspectiva. Nossa, olha, eu não conhecia a tua história, né? Eu te conhecia assim de corredor, né? A gente teve algumas conversas, né? Mas mais você como mãe de aluno. E eu acho assim que hoje eu Obrigada por ter dado aula para o Pedro, viu? Foi muito importante. Você, Priscila. Priscila que trabalhou com ele sempre, né? Eu só ficava no primeiro ano. Mas assim, é um prazer, uma alegria, uma surpresa. Quer dizer, eu já tinha visto você ali no seu podcast, né? A propriedade com que você fala, mas hoje eu fiquei muito feliz com a conversa. Acho que é uma conversa importante para qualquer área de conhecimento, né? Não é só para educador, não é só para jornalista, mas eu acho que essa tua fala é fundamental para todo mundo que está nesse barco aqui, né? Eu quero agradecer muito. É um privilégio registrar essa tua fala e deixar ela ali, né? Esperemos que fique aí nas plataformas por muito tempo. Né? E eu acho que ela privilégio meu por contar com uma pessoa tão acolhedora, uma pessoa tão curiosa, tão entusiasta. Eu que te agradeço sempre por tudo. Estou tentando ser útil também, como você falou, né? Passei muito tempo sem fazer nada, estava me sentindo culpada e agora me sinto um pouquinho mais feliz, viu? Olha quantos caminhos você está abrindo. Eu te agradeço muito e te desejo aí um ótimo final de domingo
E se precisar de alguma coisa que esteja ao meu alcance, eu estou à sua disposição. Você também. Muito obrigada por tudo. Gente, muito obrigada a todos vocês. Boa tarde. Também agradecer a todo mundo que esteve aqui presente, viu? Um beijo. Tchau.